Afinal, se o inferno não existe, por que a palavra inferno está na Bíblia? O que significa inferno, afinal de contas? Lá em 2 Pedro 2,4, o que quer dizer isso daí, professor? Realmente, nós aqui falamos que não é que a questão do inferno não existe, é que não existe agora, né? Como é que a gente pode entender a questão do inferno? Porque a Bíblia tem vários textos que falam sobre o inferno, sobre o lago de fogo, enfim. O que é isso? Quando vai ser isso? Se já existe, não existe? Como entender a questão do inferno? Vamos lá, amigo Tito. Veja bem, queridos. A palavra inferno, ela é uma palavra latim, né? Então ela não deveria aparecer em nossas Bíblias, né? As palavras que aparecem em nossas Bíblias, por exemplo, aqui em 2 Pedro 2,4 é a palavra tártaros. Agora, Jesus utiliza muito a palavra Guiena. Na Bíblia se utiliza também no hebraico a palavra Seol. Então os tradutores pegaram essas palavras originais e colocaram por inferno. Mas os tradutores o fizeram isso tendo como base os seus pressupostos na crença da imortalidade natural da alma. Agora, a palavra inferno não deveria estar na Bíblia, ela em si, porque é uma palavra latim e a Bíblia originalmente não foi escrita em latim. A Bíblia foi escrita em hebraico, trechinhos em aramaico e depois em grego, não é? Então, o recomendável é você analisar o termo original e ver em que contexto ele é empregado. Em alguns momentos, o termo Seol se refere figurativamente ao mundo dos mortos, sepultura. Cristo utiliza o termo Guiena, que é traduzido por inferno, em Marcos capítulo 9, 45 a 44. Ele se utiliza para se referir ao lago de fogo que punirá e depois aniquilará os ímpios depois do milênio, de acordo com Apocalipse 20, certo? E em 2 Pedro 2,4, o significado é outro. Vou ler para você aqui. Posso ler aqui na linguagem de hoje, professor? Leia, Tito. Olha, na linguagem de hoje diz o seguinte: pois Deus não deixou escapar os anjos que pecaram, mas os jogou no inferno e os deixou presos com correntes na escuridão, esperando o dia do julgamento. Quando a gente lê esse texto aqui, professor, realmente dá a entender que foi o que aconteceu, que eles estão lá queimando, esperando até o dia do julgamento. Se não é isso, como é que a gente entende esse texto? Olha como é bom, Tito, nós lermos, além de lermos nas entrelinhas, lermos algum texto paralelo para vermos ao que esse termo se refere. Aqui você leu, Tito, que Deus está reservando esses anjos para o dia do juízo. Exatamente. Então, se Deus está reservando-os para o juízo, isso quer dizer que eles não estão sendo atormentados. Mas eles estão presos com correntes, como diz o texto aqui. Então, agora, o ser humano já começa a imaginar que eles estão lá presos, acorrentados, como é que é? Aí é que está o detalhe. Aí teríamos que ler aqui um outro texto paralelo, que é Mateus capítulo 8, que eu até abri aqui enquanto você lia, Mateus 8, 29. Quando Cristo se deparou com duas pessoas possessas, esses demônios gritaram da seguinte maneira, Mateus 8, 29. Que queres conosco, filho de Deus? Vieste aqui para nos atormentar antes do devido tempo? Isso. Então veja, até o próprio demônio sabe que o momento do castigo dele é no futuro. Agora, nós temos que analisar o quê? Correntes literais prendem seres espirituais? Não. Esse termo aqui, tártaro, no original, ele se refere mais a uma condição espiritual depravada desses anjos maus do que a um lugar específico. Os comentaristas têm explicado esse termo da seguinte maneira, né? Por quê? Aqui diz o seguinte, Deus não poupou a anjos que pecaram, mas os lançou no Tártaros, prendendo-os em abismos tenebrosos a fim de serem reservados para o juízo. Então o texto estaria dizendo o seguinte, já que esses anjos pecaram, Deus os entregou às trevas morais, já que eles abandonaram o seu estado de pureza,
Eles foram expulsos para onde, de acordo com Apocalipse 12, 7 a 9? Para a terra. Eles, por terem abandonado o estado de pureza, estão em trevas morais e estão aqui em nosso planeta Terra, aguardando o dia do juízo, quando eles serão lançados no lago de fogo, depois do milênio, como diz Apocalipse 20, para serem castigados e depois aniquilados. Agora, se pegarmos o termo inferno ou tártaros no original e interpretarmos como os gregos interpretam, aí nós vamos colocar na Bíblia uma ideia totalmente alheia, não é? Então eu recomendo que o nosso telespectador pense da seguinte maneira: o termo aqui se refere mais à condição espiritual depravada desses seres do que a um local específico. Pedro não tinha um lugar físico em mente. Ele está falando que Deus entregou esses seres, não é, a sua condição espiritual deplorável, já que eles abandonaram o seu estado de pureza. Mas não se refere a um local específico, até mesmo porque em Mateus 8, 29, os próprios demônios sabiam que o tempo deles serem atormentados ainda não havia chegado.